Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online deste dia 12 de 11 de 2025 e hoje nós vamos para Deuteronômio 1, verso 17, Tiago 2, verso 9, que diz assim, não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil farei vir a mim e eu os ouvirei, ok? Tiago 2,9 diz, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre a característica da fé e a característica da presença de Deus, do amor de Deus, através da identificação do abandono e do desprezo. Quem tem coragem de abandonar, quem tem coragem de desprezar, quem tem coragem de fazer pouco caso, desdém de alguém, né, rir às costas, ou criar um monte de questões por detrás de alguém para ferir alguém, para machucar alguém, sem corrigir, né, os danos, porque às vezes a pessoa está ferido um com o outro, tem alguma coisa que tem que sentar face a face, tem que ter mais tempo para lidar, então a pessoa tem que ir ao outro e resolver. Agora a pessoa não resolve e fica criando um certo tipo de desdém, de falatório, de calúnia ou de abandono, de desprezo. E quando acontece isso, e as causas não são resolvidas diretamente, ele está trazendo um fator específico na presença de Deus chamado de acepção de pessoa, que é o desprezo ao humano. E quando há o desprezo ao humano, essa identificação, ela mostra que Deus não está naquele indivíduo. Ele está realmente aberto para uma alta destruição da sua própria espécie, que é a própria raça humana. Então, isso é uma identificação muito interessante que nós temos que ter, não somente que ter, mas a análise que nós devemos fazer, porque a própria palavra de Deus diz, não existe, Tiago começa a explicar, né, acepção de pessoas na fé. Não existe acepção de pessoas naquilo que se diz que o indivíduo é de Deus, ou seja, não existe desprezo à característica humana, tá? Desprezo àquilo que é. Agora, veja bem, Deus não despreza a estrutura humana de origem natural pura, sem agressão. Isso Deus não despreza. Aquilo que é a entrada, aquilo que é a liberdade, aquilo que é a presença da imagem e semelhança de Deus no indivíduo pelo espírito do homem ligado ao espírito de Deus. Então ele não é desprezado, essa humanidade que há na origem do ser, quando é coligada a Deus, ela não é desprezada, é o ser humano. Agora, quando o humano já despreza a si mesmo, alterando e adulterando a característica da sua originalidade, né, pura, natural, sem agressão, sem estar fora do ritmo e medida de velocidade e medida própria dele, mas ele está em ordem natural, o que acontece? Ele está adulterado, ele já não está dentro da origem da humanidade. E se ele não está dentro da origem de humanidade, ele mesmo já se descartou. E se ele desvalida a origem dele, da estrutura, então ele já dá espaço para a própria natureza e as essências funcionais começarem a ficarem disfuncionais. E quando as essências começam a ficar disfuncionais, automaticamente vai desencadeando uma série de reconhecimentos disfuncionais, porque aquela origem ficou adulterada, disfuncional, ok? Então não é não é os outros que alteram o indivíduo se altera. Quando ele se altera, ele faz uma acepção de desvalorização nele mesmo, isso reflete naquilo que os outros começam a verificar. Então, o que acontece aqui? Tiago, no capítulo que nós estamos hoje,
Deixa eu verificar aqui, capítulo 2, é isso? Capítulo 2. Desde o começo, Tiago começa a falar, olha, não tenha fé, não acredite que na fé exista do Senhor Jesus Cristo, a fé, o Senhor da glória, o Senhor da essência, existe a acepção de pessoa, porque não existe. Deus dá o valor âmago máximo para o ser humano. A imagem e semelhança que ele pôs dentro do homem, ela é a máxima. Deus dá, ele vai ao sumo, ele dá todo, ele quer extrair o máximo do valor ao ser humano, coligado a ele. Origem pura, natural, sem agressão. Agora, se o ser humano mesmo não quer se dar a esse máximo desempenho, desenvolvimento, semente de Deus posta no espírito do homem antes da fundação e a formação do planeta, do mundo, Deus já tinha formado o homem com todo esse valor. Quem está impedindo o valor não são as reações terceirizadas de outras pessoas, é o próprio indivíduo com Deus. Aí ele vai seguindo e vai vendo a reflexão. Mas na base central de Deus e da fé e da palavra e da essência bíblica, não existe acepção de pessoa, não existe desprezo ao humano, não existe desprezo à característica humana, porque a característica humana obtém a imagem e semelhança de Deus, o reflexo da coroa de Deus. Então, Deus não despreza pessoas porque a sua imagem, a sua semelhança estão nelas, quando elas estão com o espírito despertado, coligado a Deus, ativo nesta valorização máxima que Deus tem no desenvolvimento, na frutificação de cada um. Agora, isso nos diz que nós não devemos desamparar, abandonar, desprezar, causar desdém às pessoas, dependendo de quem elas são. A verdade da palavra a gente fala, despertar elas para o máximo valor a gente fala, mas a escolha é absolutamente dela. Ela faz da vida dela a destruição que ela quiser. Ela vai responder diante de Deus. Então aqui, Deuteronômio 1,17, não discriminareis as pessoas em juízo, né? Não vá desprezar ninguém quando você está definindo algo. Ouvireis o pequeno como o grande, ouça tudo, analise tudo e descubra onde está toda a verdade, no osso. E aí não temereis a face de ninguém, porque a essência de Deus, contra a lei de Deus não há, né? Contra as essências do Espírito de Deus, Gálatas vai dizer lá, não há reação humana, reação espiritual, lei humana que possa vencer. A lei, as essências e as origens e as definições e as formações das essências e existências de Deus. Porque o juízo é de Deus. A definição máxima das origens provém da fonte de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, que for detalhado, fareis vir a mim, leve até Deus, e eu a ouvirei. No caso aqui era Moisés orientando a 70 homens que iriam ajudar ele, porque Moisés passava o dia inteiro julgando o povo, e a maior parte do âmago desse julgamento era uma pessoa desvalorizando outra. Era essa a questão, um abandonando o outro. Então, por causa do desprezo, né, da desvalorização, um arrumava uma causa para entrar em contenda com o outro, mas o básico era sempre contenda de um com o outro. Então Moisés estava fadigado, Deus desperta o sogro de Moisés e fala, olha, levanta homens que possam ajudar você no julgamento com essas pessoas, porque a história repete de novo, a causa âmaga é essa. A questão é que muda o objeto do assunto, né? Mas é a mesma questão, o indivíduo querendo ser mais que o outro, ou competindo, comparando, desprezando e tudo mais. Aí ele então orienta aqueles 70 dizendo, o julgamento de Deus, as definições de Deus, não tem desprezo a ninguém. Lá em Provérbios 31, a mãe de um rei começa a dizer, cuidado, não beba, não seja uma pessoa que não é sóbria, porque você é definidor, você é a cabeça. Você começa a beber, não vai dar tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Então, o desprezo, a acepção de pessoa, o desdém a quem seja,
Deus está com os ouvidos bem atentos para perceber. Lá em Ezequiel fala sobre Deus perceber a reação de um humano com o outro, comparando nações de umas com as outras, incluso o que fazem entre si e contra até Israel, dizendo: eu estava observando tudo. Se você riu, se você não riu, se você ajudou, se você deixou de ajudar, se você abandonou, eu vi tudo. Isso conta demais. Conta muito a forma que se lidar entre respeitar as essências de Deus, refletindo, tratar com o próximo. Essa junção, ela é desafiadora, porque Deus está assistindo o que você faz com o outro, Deus está vendo bem o que você faz com ele, e o que você se importa dele para com o outro e do outro para com Deus. Deus observa bem se você despreza a palavra por causa do outro, ou se você despreza o outro por causa da palavra. Né? Nenhum e nem outro. Porque a gente tem que pôr Deus em primeiro lugar, mas não desprezar o próximo. E principalmente não abandonar. Oh, meu Deus, isso é o básico, né? Então, essa é a palavra de hoje, dia 12/11/2025. Na fé, onde está Deus? Onde não tem abandono. Onde está Deus? Onde não tem desprezo. Onde Deus achou lugar? Onde houve acolhimento real, trino, verdadeiro. Onde o diabo conseguiu morada, onde houve abandono. Onde o diabo conseguiu um buraco, onde houve desprezo. Onde o diabo conseguiu um lugar, onde houve desdém. Todo desprezo, o diabo acha uma porta. E se a gente não correr para cuidar, não adianta, né? Só aí a graça, a misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, né? Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo agora em acepção, em desprezo, abandono de pessoas. Ok? Muito bem, mas se fazeis acepção, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Aí não tem desculpa diante de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, que nós possamos cuidar de tudo aquilo que Deus nos deu, que Deus nos confiou e que a gente não deixe para o próximo segundo aquilo que Deus tem para nós. Forte abraço, beijo no seu coração, Deus te abençoe e até mais.